Olá, coloque aqui nos comentários abaixo o hashtag Verdes e Floridas. Assim você vai fortalecer a nossa comunidade de plantas. Hashtag Verdes e Floridas. Não deixe de colocar nos comentários. Combinado? Combinado? Feliz noite pra você! Feliz noite! Tô muito feliz porque a nossa live hoje vai ser sensacional. Hoje a gente vai aprender que coisas estranhas estão acontecendo com as nossas orquídeas. É isso mesmo. E hoje é o último dia da nossa live da semana. Então vamos aproveitar, porque há um ano atrás, vocês se lembram? Eu comecei a fazer lives. Eu fazia todos os dias live, todos os dias às 8 horas da noite. Aí tinha perfil, eu lembro, de suculentas. Vamos fazer à tarde para me fazer no orquidário. Aí eu fazia à tarde. Teve dia de fazer 2 lives por dia. Quando eu fiz live fazendo Olambra, fazendo Olambra 2, aí eu fazia live, cheguei a fazer 3 lives por dia. Depois eu falei, não, eu vou fazer live de domingo a quinta. Então a gente tá aí há um ano fazendo lives de domingo a quinta agora, né? 5 vezes por semana. E eu tenho muito resultado com você que tá aí com as plantas lindas, com as flores dando flores, a horta linda e as orquídeas aí sempre florindo. Se as minhas lives te ajudou em alguma coisa aí com as suas plantas, manda foto para mim no direct, manda aí o seu depoimento no direct. Eu guardo tudo naquele destaques dos stories para as pessoas verem que é possível, que todo mundo pode ter plantas lindas. E outra coisa também, se você se sente bem cuidando das plantas, nas lives, manda tudo para mim que é muito importante para mim, tá bom? Feliz noite para você, Edileuza 907, Sônia Cesarino. Feliz noite, Sônia. Feliz noite para você. Ei, Taxon BR, hein, Maria? A gente conversou tanto hoje, né, Maria? E hoje eu fiquei super cansadinha. Fui fazer um paisagismo super grande. Cheguei para almoçar, era 2 horas. Feliz noite, Locatelli. A gente tava lá tricotando no WhatsApp, né, Locatelli? Brígida Rosa, feliz noite. Fiquei tão feliz quando você veio me conhecer, Brígida Rosa, lá na floricultura das minhas irmãs. Foi muito legal. Que dia que você vai voltar? Limão Oliveira, feliz noite. Mari, feliz noite. Carla Brasil. Carla, quanto tempo que você tá nas lives? Já tem 1 ano que você tá aqui? Isidoros Flores falou que vai mandar mini rosa pra mim. Porque olha aqui. Plantei tudo lá na fazenda, Beth. Vamos enfeitar um pouco aqui com bola belga, Beth. Eu e a Maria tava falando do Verdes e Floridas, o 2º livro. Eu vou falar de mais plantas que não tem no primeiro e orquídeas também. Mas chega de blá blá blá, que a gente tem muito para falar com o Locatelli, que ele é referência aí no país sobre orquídeas, que ele sabe muito. Não deixem de seguir o perfil do Locatelli, que ele é show. Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou trazer ele aqui. O Guilherme Orquideologia tá falando o seguinte: grande abraço, irmã orquidófila. Manda um abraço para Patos de Minas, Minas Gerais. Um abraço para Patos de Minas. Tem um padre aqui, o padre Charlie, que é daí, Patos de Minas. Olha, eu vou pedir a vocês para compartilhar esta live. Compartilhar, tem um aviãozinho, compartilhe, porque essa live vai ser incrível. A gente tem que aprender aí o que as coisas diferentes estão acontecendo, que coisas diferentes estão acontecendo nas nossas orquídeas. Para quem não assistiu a live de ontem, o Locatelli colocou pra gente sobre
pragas e hoje a gente vai ver sobre doenças. Mas se você não assistiu ontem, não tem problema. Você vê hoje sobre doenças, não tem nada a ver com a de ontem, não precisa ter assistido a de ontem. Você vê a de hoje e depois da live, ou amanhã, ou no final de semana, você vê a de ontem. Combinado? E Rita e Luciara Ramos. Michele Canário, oi, feliz noite. Agora deixa eu falar outra coisa pra vocês. O coraçãozinho ajuda muito a gente a trazer o pessoal aqui pra nossa comunidade de plantas. O Instagram entende que o conteúdo é legal e vai trazendo mais gente pra cá, tá? Lembrando que hoje é quinta e domingo é dia de 18 horas conteúdo no YouTube. E ficou muito show o conteúdo hoje no YouTube. Revelei o segredo das orquídeas, hoje o tema do YouTube. Depois vocês vão lá ver. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, ok? Combinado? Mandei um convite para. Olha aí se você viu meu convite, eu mandei aí. Opa, Ei! tudo bom, pessoal? Boa noite, Ana. Prazer estar Feliz aqui com noite! vocês. Como você está? Bem, bem, Tudo bem? tudo bem. Graças Animado a para Deus. falar desse assunto mais um pouquinho, porque é o que a gente gosta. É o que a gente gosta. Ah, estão falando do Nutriork aqui. Eu vi alguns comentários. Obrigado mesmo, hein, pessoal. Eu tenho muita sorte de ter vocês como parceiros, né? Vamos chamar assim, porque vocês ajudam bastante. Se eu fosse, não tem nem o que dizer, não tem nem como agradecer o apoio que vocês vêm dando pra gente. Locatelli, deixa eu te falar uma coisa. Gratidão por você ter aceito o meu convite. Muito obrigado de coração. Vamos ver se a gente É faz um pelo prazer. menos uma live aí por mês, porque assim, o O pessoal gostou privilégio é meu. demais, muito Que bom. conhecimento. E eu quero que você se identifique, porque às vezes o pessoal que está aqui hoje não necessariamente estava amanhã, pode ser? Não estava ontem. Ah, sim. Bom, meu nome é Marcos Vinícius Locatelli, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas e especialização em proteção de plantas, que é a área de fitossanidade, manejo integrado de pragas, controle e prevenção, etc. E trabalho com orquídea já tem muitos anos, eu produzo o fertilizante Nutriorc, que é um fertilizante já testado já há 5 anos, que a gente vem testando em alguns orquidários comerciais parceiros, onde a gente vem dando consultoria há algum tempo. Então, é novo que a gente, é relativamente novo a nossa abertura para o mercado, mas ele já tem 5 anos de estrada, aprimoramento, teste, e foi formulado baseado em muitos dados que a gente aplica isso em vários modelos estatísticos, matemáticos, né, melhor, e consegue ter ajustes de crescimento em função de doses de nutriente. Então fica uma coisa mais criteriosa, palpável, real com a necessidade das plantas, né? Então é nesse caminho que a gente tem seguido. E a gente está sempre evoluindo, alimentando nossa base de dados. O pessoal tem dado um feedback bastante já depois dessa abertura. Eu acho que o que eu aprendi nesse 1 ano de abertura do Nutriorg foi mais do que eu aprendi nos outros 5 anos, tanto o feedback que o pessoal vem dando, sabe? Então, tenho muito a agradecer esse pessoal aí. E dou Você tem um consultoria. potinho aí para mostrar? Opa! Olha o jabá. E ele é pastoso, né? Porque ele é o máximo concentrado possível. Então tem bastante, tem todos os macro e micronutrientes necessários e tem alguns adjuvantes como reguladores de pH e indicadores de pH, porque como ele é muito concentrado,
ele precisa ter um ajuste de pH, uma acidez, para poder dissolver o tanto de cálcio e potássio que ele tem, por exemplo, que é o que as orquídeas exigem. E é um desafio químico, né, essa questão. Pode extrapolar um pouco, assim, essa questão do cálcio como limitante da vida, solubilidade do cálcio. Quando você dissolve o cálcio, coloca o cálcio, fonte de cálcio na água, fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, etc., ele dissolve e libera calor. Se você coloca na água fria, ele tem a capacidade de dissolver um pouco mais. Então tem mais nutriente na água. E são as correntes marítimas mais viscosas do planeta, são as correntes frias, ali na costa do Peru, no Pacífico, região de Galápagos, os mares antárticos e árticos, né, são bastante cheios de vida. Boa parte por causa da temperatura e da solubilidade desses nutrientes. Então vocês notem que essa solubilidade de nutrientes é uma questão fundamental para a vida. Quando a gente muda um ponto na escala de pH que vai de 0 a 14, alguns nutrientes mudam sua disponibilidade para a planta de até 1000 vezes, outros 10 vezes, 100 vezes. Todo nutriente tem esse dinamismo em função do pH. Então, por isso que a gente se preocupou. O segredo é a fórmula, a relação dos nutrientes e esses adjuvantes que a gente coloca para poder funcionar, não ser osso lá em cima que não corrói. Até questão de fósseis, por exemplo, os fósseis feitos de fosfato de cálcio, os ossos, né? Eles só são encontrados em regiões de solos ricos em cálcio, com pH alto, para o cálcio não dissolver, para poder conservar ao longo de até milênios, né? Então, notem que é uma coisa interessante essa questão de solubilidade e de nutrientes e vida no planeta, né? Essas questões e esse equilíbrio aí. Se a Então, pessoa tem. triturar a casquinha de ovo no liquidificador e colocar para a orquídea algum dia vai assimilar? Ah, essa pessoa não vai ver, não. Se o substrato tiver ácido, for aquele xaxim velho, pode ser que ele dissolva um pouquinho e passe a ver, sabe? Mas se for um substrato mais inerte, mais novinho, vai ver que vai ficar uma areia inerte ali, praticamente. Ô, Catelli, então deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu achei muito interessante você tá falando disso aí? Que você faz consultoria em orquidários, né? Aí hoje você estava fazendo nesse orquidário. Aí eu não dou nada em Poços de Caldas. Construindo uma baita estrutura nova lá. Aí você chega, avalia tudo. É, Nossa, é muito chique, viu? pseudobulbos bem redondinhos. Muita raiz sempre, folha durinha, resistente. Vocês notem a fitossanidade daí. É um ambiente protegido, está chovendo bastante, mas praticamente não tem fungo, né? Muito difícil, porque se controla o ambiente, né? Só entra o que põe. Então, se ajustando a mão, tá aí. Isso vai estar bonito em abril, em maio, que vai estar todo florido. De repente a gente vai lá, né? Sim. Eu tenho que conhecer esses negócios tudo, gente, porque a gente ama demais essas orquídeas. É sempre uma aula, até toda vez que eu vou aí eu aprendo bastante. É sempre interessante a gente. O cultivo deles é em brita? Sim, praticamente todo em brita. Aí é brita um, tamanho um de construção. E trabalha muito com venda de cortes, né? Então, isso aí é um corte novo. Cortou, replantou, aí tá esperando a venda. É uma Cattleya nobilor atrasada. O foco, o pico de floração é ali de agosto até espremendo novembro. Essa daí tá rebelde, essas duas aí. É o mundo das plantas, né? Aí dá para ver umas plantinhas mais novas. A preocupação é que a cada brotação de uma muda nova seja pelo menos o dobro da anterior, senão tem alguma coisa errada aí. Como ela tem esse potencial de resposta, a gente já sabe dessas referências e persegue isso. Senão, opa, o que que é? Está regando menos, está regando mais, tá aumentar a dose de adubo, não diminuir. Tem
Essa daí é a nova. Hoje a gente foi lá ajustar a irrigação. Tem plástico em cima, né? Aí todo com essa tela metálica para difundir melhor a luz, ter maior luminosidade difusa. Quantos por cento? 65, se não me engano, agora Uhum. disso. Por onde E você quer é começar hoje? aquele quadro medonho, Pode. cheio de Você nome. foi em fábrica de substrato hoje? Eu passei, eu fiz uma curva grande para passar lá em Mogi e pegar um substratinho para as outras plantinhas que eu mexo aqui também. É. Não, mas você anda mesmo, viu? Então agora é o quadro. É. O quadro, você quer ir explicando? Enquanto eu acho aqui. Sim. Então, pessoal, esse quadro, quando eu fiz monografia do curso de especialização em proteção de plantas, eu quis saber o que acontecia em termos de doenças de orquídea, pragas e doenças de orquídeas no Brasil. 400 pessoas responderam um questionário que eu coloquei na internet, no meu blog, Orquidofilia e Orquidologia, nosso blog. E eu visitei 75 orquidários também, amadores comerciais do Brasil todo. Então, as pessoas relataram quais os tipos de problemas. A gente colocou fotos lá como guia para a pessoa, para a pessoa poder identificar melhor e tal, assim, né? Às vezes, eventualmente, a pessoa menos experiente. Mas o que chama a atenção é que, sistematicamente, algumas pragas são, por exemplo, aí o caramujo. Aí, essas fotos eu enviei para a Ana correndo, desculpa, sem muita edição, eu copiei e colei lá do Tá blog. show, tá show. Depois acho que você jogar interessante, Ana, coloca nos stories aí, que acho que a pessoa aperta as vistas e consegue ver melhor alguma questão, né? Que é a raça das pragas, que foram feitas aquelas colagens para economizar papel do material que a gente escreveu. Aí aqui talvez corte um pedaço, talvez não corte alguns pedaços que a gente viu ontem e As colocando fotos que você me mandou, eu vou então colocar todas nos stories. Tá, fica à vontade. Então é isso. Então você vê, ó, deixa eu pôr mais perto aqui para lembrar. Ó, em torno de 60% de seja comercial, amador ou misto, é aquele cara que tem bastante planta numa estrutura mais improvisada e que eventualmente vende planta ou não, sabe? É um problema em 70% dos casos das pessoas relatam esse problema. O pulgão está ali nos 20, 30, cochonilha já é alta, de 60 a 70. Aí o que é interessante a gente ver é que muito é muito próprio do tipo de instalação, algumas com os padrões. A gente está só discutindo, especulando, não foi feito um trabalho mais a fundo para estabelecer causa e efeito, mas é plausível, né? Por exemplo, podridão de pseudobulbos e folhas maduras, quer dizer, aquela é um fungo capaz de, de colonizar aquela parte mais rustificada da folha, mais resistente, mais blindada. Então é um fungo mais agressivo para a gente pode falar assim, para colonizar aquilo. Então o ambiente tem que estar muito, muito, muito favorável, que é o ambiente muito apertado, planta se tocando muito na bandeira, na bancada, eventualmente não vai ter estrutura de plástico para proteger do excesso de água da chuva nessa temporada aí, que a gente está até passando agora. Então é onde acontece. Aí a pessoa de cima que tem menos planta, por exemplo, mesmo sendo um orquidário aberto, mas só que por ter menos planta, acaba que tem menos praga. Aí o orquidário profissional, como é tudo protegido, controla mais o que incide sobre as plantas já não tem. Então vocês notam que a gente gosta muito dessa questão de manejo integrado de pragas. Por integração, manejo, a gente entende que a gente trabalha muito com prevenção, sabendo quais as causas, né, que levam a essas doenças específicas, mais problemáticas, e poder intervir nela. Como eu mencionei ontem, a gente precisa
de um tipo de patógeno, que é um fungo, uma bactéria, um vírus capaz de causar doença naquela planta, a gente precisa ter uma planta vulnerável ou numa situação vulnerável por eventual estresse, deficiência nutricional, etc. A gente precisa ter um ambiente altamente propício, quer dizer, se você tiver planta vulnerável e muito esporo de fungo no ambiente, mas não tiver a umidade no, no nível adequado para aquele fungo, ele não vai germinar o esporo dele. Por exemplo, tem alguns testes que na fitopatologia faz, avaliação de infecção, de germinação de esporo de fungo. Coloca lá testa lá várias umidades relativas, temperaturas e luminosidade. Cada fungo tem um equilíbrio desses componentes ambientais específicos que melhor se desenvolve, né? Assim como todos os seres vivos. Então, quando junta esse ambiente propício para aquela praga, aí é o que a gente vê na. Eu estou misturando aí conceito de praga e doença. Doença é um estado, vamos definir assim, como um estado de sofrimento da planta, né? É uma condição anômala. Existem doenças em orquídea na natureza, em plantas de modo geral, claro, de animais, tudo. Não é um privilégio dos orquidários, existem eventuais desequilíbrios naturais também. E praga é tudo aquilo capaz de causar dano a cultivos de nosso interesse, cultivo e criação de nosso interesse. Então, por exemplo, se a gente tem uma toceira bonita, mas tem uma mordida de um inseto que passou ali, se resolveu ele mesmo, esse inseto é praga? Não, foi uma eventualidade, assim, de uma orquídea dele dar essa mordida, ele não pode se chamar de praga. E o que mais? Então, Então, a praga causou ali um causa dano, né? dano. E no E a manejo integrado doença é um estado de sofrimento do ser vivo, de mau funcionamento dele, vamos chamar assim. não está em Né? equilíbrio, né? Não está em equilíbrio. Deixa eu te Isso falar, você falou aqui nesse quadro que das plantas do pseudobulbo, das plantas maduras e da podridão do pseudobulbo em plantas jovens. também é mais sistêmico nesse orquidário misto que eu chamei, que tem a característica predominante de ser mais abafado e com infraestruturas mais improvisadas, né? Principalmente sem cobertura de plástico. Sempre que puderem fazer uma cobertura das chuvas, é importante fazer, porque só nisso você já controla, exclui a necessidade de controle por defensivo químico 100%. Se você tiver ali controlando bem ali a questão de umidade. Então, sempre que puderem. Aí, quando você não tem, a gente tem que trabalhar em outros quesitos, substrato mais drenado, mais inerte, para não ter apodrecimento de raiz com excesso de chuva, e com isso não ter deficiência nutricional, não ter deficiência até hídrica. É muito comum ter planta desidratada por excesso de água, porque a água matou as raízes. É o paradoxo comum em orquidários, em muitos orquidários que utilizam determinado tipo de substrato. Então, por isso que a gente opta pelo mais inerte possível para a gente poder tá controlando mesmo o que entra e o que sai. Então, controle, quanto mais controle do ambiente, melhor. Evidentemente, a gente entende que não tem sempre essa possibilidade. Então, manter um substrato mais drenado, a gente já pode trabalhar nessa vertente em qualquer tipo de orquidário, espaçar mais plantas sempre que possível, compartimentalizar cada planta no seu orquidário. Por exemplo, uma Cattleya nobile, que apareceu florida ali do Donato, ela é uma planta de cerrado, flore depois do auge da seca, então ela consegue tirar a água de dentro dela, que ela acumulou como um cacto, praticamente literalmente como um cacto, porque todo o tecido dela ali, parênquima aquífero, que é onde armazena a água, serviu para fornecer água para fabricar a flor. Então, perdi.
Eu Então, estava falando que aquela catileia do Donato. lembrei, né? Então, é uma planta que mostra para a gente que ela armazena muito água nela. Então, o que que isso diz? Que ela está mais em cima nas árvores, pega mais luz, tem esse aparato todo anatômico para estar lá pegando mais luz. Se a gente colocar mais na sombra, ela vai ficar muito tenra, muito molinha. O pragas que não incidiriam nela lá em cima, vai incidir quando ela está num ambiente, igual eu mencionei ontem meio rápido, é comum com várias orquídeas na árvore, saudáveis, em algum bosque, em alguma floresta, eventualmente tem alguma com tronco no galho caído que está com vários brotos apodrecidos, vários percevejos ali, porque não está no ambiente ideal. Então a gente, com a experiência, com essa leitura que a gente vai fazendo de cada planta e ajustando o ambiente ideal para ela, controla tem uma participação bastante significativa nessa questão de controle de doença. Aí o outro componente para que ocorra doença é a gente, é o homem, tanto espalhando quanto controlando essas pragas. Então a gente manipula essa população de praga e de causadores de doença no, o tempo todo, sem querer e intencionalmente também. Agora, a questão do vírus, né? Tá fácil aí, é. Qual foto que você quer primeiro? Bom, o ácaro para depois chegar no vírus. A gente mostrou isso ontem, a Ana vai pôr melhor depois no Stories. Ácaro é uma verdadeira sarna, né? Tem esse sintoma, esse aspecto de sarna aí na superfície das folhas. Praticamente só ele tem essa característica, esse descolorimento assim, sistemático parece que foi lixado. Ele realmente é como se fosse lixado, porque ele abre as células e se alimenta daquele material que extravasa e fica essa cicatrização aí quando passa um tempo. Acro causa esses danos, tudo bem, brota de novo, mas o principal, o pior do acro é que eles são os principais vetores de vírus em orquídeas, em plantas, citros, de modo geral, todas as plantas, o acro são os piores, os mais importantes vetores de vírus que a gente tem. Então, são muitas espécies de ácaros, alguns às vezes visíveis a olho nu, outros não. Tem ácaro vermelho, ácaro rajado, ácaro branco, enfim, vários. Aí a de vírus tá fácil por aí. O problema do ácaro é que sempre quando tem. E é sempre assim, quando tem ácaro tem vírus, é difícil eles não estarem associados. Aí, vírus. Como reconhecer um sintoma de vírus, pessoal? Esses padrões aí, relativamente regulares. Na foto da da folha do Phalaenopsis aí em cima, canto superior esquerdo, a gente tem uma série de anéis dourados ali. Na foto não saiu, mas essa planta estava com um ácaro também. E na foto do lado, à direita, a gente tem esses mosaicos aí. Isso não tem chance de não ser vírus, certo? Aí a gente tem essas ranhuras embaixo no pseudobulbo e ao lado também na folha. São padrões que a gente vê que são distribuídos ao longo da vascularização da planta. Então é algo sistêmico aí. Então são vários sintomas de vírus. Alguns tipos de vírus causam vários desses sintomas, outros é mais característica apresentar só um. Fora esses, tem a despigmentação de flores. Desculpa, eu esqueci de pôr aí, mas eu mando para que também é muito comum e até uma história interessante, questão de vírus em flores, né? Foi depois quem tiver interesse aí de pesquisar essa questão, tulipe mania. Foi o início da até especulação de mercado, bolsa de valores, mercados futuros, etc. Começou com tulipa, com flores na Holanda. Então as pessoas corriam atrás de flores diferentes, aí de repente surgiram as viróticas, que eram as flores cheias de mosaicos, uma amarela com mosaico amarelo, com mosaico vermelho, enfim, uma infinidade de cores. Aí, opa, essa é rara, então valia muito mais.
Tinha gente que fez muita fortuna, tinha gente que perdeu tudo quando a bolha estourou. Eles foram notando que esses bulbos aí tão valorizados mesmo, que as coisas de fortuna, apresentavam uma perda de vigor gradual no cultivo, em termos de potencial de cultivo. E depois de muitos, até séculos, se não me engano, foi no século XVI ou XVII, lá naquela época não se sabia nem a existência de célula, de vírus, né? Foi se ver que tem essa questão aí. E muitas das orquídeas, a história se repete, né? O pior da história é que ela se repete. Tem uma frase do Darwin, do Charles Darwin. Porque a gente vê até em orquídeas, né? Marmorata. Eu costumo falar, você quer fazer outra marmorata, você esfrega a folhinha dela dessa na outra. Vai dar tudo marmorata também. Porque você vê uns mosaicos bem... Em inglês eles chamam de color break, né? Que é cor sem cor, mais ou menos querendo dizer isso. Então, se viu. No entanto, tem alguns padrões, tem muita orquídea quimérica, quimera aparecendo aí. Quimeras são tecidos com genética diferente ali correndo no mesmo órgão. Você tem uma pétala de flor com uma faixa branca e outra magenta, cor-de-rosa. São padrões bem diferentes dos de vírus. Até interessante fazer uma montagem depois para mostrar. A gente acompanha muito disso no WhatsApp, mas acho que é bom colocar no Instagram depois. Então são sintomas Locatelli, você diferentes. podia fazer os stories e me marcar para me repostar. Tá, vou fazer isso. Deixa eu te falar. Isso aí, esse vírus, no caso, o que que a pessoa tem que fazer? O melhor é Dessa eliminar a foto aí. planta. Eliminar a planta. Isso aí. Porque a planta tem mecanismos de defesa e tudo, mas não tem sistema imunológico, tal como anticorpos ali para combater, não tem. Então, no entanto, alguns vírus são espalhados da parte nova para a velha da planta e outros da velha para a nova. Tem, eventualmente ambos. Então, pelo xilema ou pelo floema. Como é muito difícil saber qual vírus a gente está tendo ali na situação, mas cortar uma parte e descartar outra, de repente, o que eu não recomendo, porque o risco é alto. Orquídeas são plantas perenes, e plantas perenes, ao longo do tempo, têm a característica têm a capacidade de isolar a virose em determinado compartimento dela. E daqui a pouco sai um brotinho filtrado, vamos dizer assim. Mas não é algo a se contar. Tem gente que pega essas plantas, amarra na árvore longe das outras, assim. Também não recomendo, se a pessoa quiser assumir esse risco, porque Contagioso. um pulgão que sai dali e vai para uma outra orquídea leva o ácaro. Ácaro pega carona com insetos, ele não voa, mas espalha muito rápido. E no Brasil, se não me engano, são 4 a 6 vírus relatados oficialmente de modo acadêmico em orquídeas. No mundo são 30. Uma meia dúzia deles sem espécie conhecida, talvez espécies novas. Na última revisão que eu fiz, né, acho que deve estar até meio desatualizado agora. Então, eu acredito que vai ter essas 30 no Brasil e daí para mais até que não se conhece, porque tem muito intercâmbio, né, muita importação. Acho difícil ter. E não tem. A gente estava falando de produção de citros mais cedo. Produção de citros tem todo um critério para evitar isso. Muito critério, né? Muito. Orquídea, orquídea não se tem, né? Então, a gente tenta implantar boas práticas fitossanitárias por onde a gente passa. Trabalho tem toda uma questão de convencimento Os e citros, por exemplo, não saem nem do estado, né? não sai nem do estado. Essas fotos aí são de podridões de broto. Somente cálcio é absorvido e concentrado principalmente na parte velha. Então ele não manda da parte velha para nova se faltar na adubação.
Mas o adubo com cálcio, como está dando as deficiências de cálcio? Então o substrato tá velho, tá matando raiz. Então tem que ver essa questão, porque o cálcio não está chegando na planta. Então o cálcio é o cimento da planta, o cimento que forma o corpo da planta. Quando não tem esse cimento na quantidade adequada e na velocidade adequada, quando vem as chuvas, um ambiente muito propício, qualquer fungo bobinho consegue comer aquele broto, penetrar naquele broto lá. Então, tá aí. Até a questão é uma relação direta que a gente tem com nutrição, esse tipo de doença. É, não sei se vocês já viram, frutas com fundo preto, com podridão, acontece muito em tomate, podridão, o cabinho para cima e aqui no fundo preto. Pô, isso aí é deficiência de cálcio, porque a parte mais longe foi a última a chegar a cálcio. Então, a parte mais pobre de cálcio está aqui, dado o fruto, mais relativamente mais rica aqui que está mais fácil do fungo comer. Então, são relações, são poucas das relações diretas, bem elucidadas que a gente tem hoje em dia de nutrição e doença. Seu De adubo tem cálcio, né? Não precisa te preocupar, não, né? ter muito cálcio. Tanto Graças que a a gente, Deus. tanto que a gente teve que regular, pôr um regulador de pH para ajudar a dissolver, porque senão Porque tem muito tempo que eu tô usando só ele, ai, ai, ai. não tem bastante. É, essa Pode daí ser essa? pode ser manchas foliares. Muita gente pergunta pra gente, eu quero um fungicida bom aqui para ter e usar para tudo. Não tem. Não, mas fala aí um. Não, não tem. Às vezes a pessoa não gosta, pergunta para o outro que dá uma resposta que ele quer ouvir. Por que que é importante? Vocês notem aí que eles estão nas folhas mais velhas, folhas durinhas, e são fungos com outras características. Esses fungos não aparecem tanto na chuva, não é tão importante na chuva. Eles são mais importantes, por exemplo, uma mancha mais centralizada numa catleia, aparecem geralmente no frio. Então, o ótimo dele ali é mais frio e mais seco. Se der muita umidade, vai aparecer outros tipos de fungo, outros tipos de doença. Então, por que é importante você diferenciar podridões e esses tipos de manchas foliares, dependendo do tipo de fungo que causa? Porque são controles diferentes. Um você controla principalmente a umidade. Esse aí Esse aqui isso aí são as podridões. Podridões de brotos. é mais na extremidade, nos brotos. Isso, mais no brotos, principalmente por eventual deficiência nutricional. E mesmo que tenha boa nutrição, às vezes chove demais, a orquídea vira uma planta aquática, né? E acaba dando, o ambiente força demais. Então, tá. Isso tudo aí praticamente vamos chamar assim, é proibido de se ter em ambiente protegido, porque se tiver em ambiente protegido, que é uma estrutura coberta com plástico, por exemplo, fechada, porque a condução está errada, o horário de rega está errado, a frequência, etc. Substrato está errado, então tá muita barbeiragem, vamos chamar assim. E para controlar essas doenças aí são outros tipos de fungicida, não tem um fungicida mágico que pega tanto e aquela. Então você precisa saber se você tem mancha foliar ou, ou podridão para controlar prevenindo de um jeito ou pulverizar um produto ou outro. Certeza mesmo é você pegar esse material, mandar para um laboratório de fitopatologia, algumas universidades têm, centros de pesquisas agropecuárias estaduais têm, e diagnosticar. Mas às vezes é inviável fazer isso. Então, pelo menos essa parte a gente consegue separar bem. Não sabe exatamente qual fungo que está causando essa mancha foliar, mas sabe que não é uma podridão. Então a gente já vai no grupo nas medidas de se controlar esse tipo de coisa. Aí vocês estão vendo, deixa eu ver, a segunda, uma, duas, a segunda de baixo, da esquerda para a direita. É uma Vandácea aí com chama pontuações diamante, né? Tem um formato meio losango, assim. Esse fungo aí é Philostickia, causa essa doença, chama doença tailandesa.
chegou no Brasil com importações de Wanda em massa, sem passar por uma devida quarentena. Quem fez um relato disso aí, o primeiro a fazer relato disso no Brasil foi o professor Olinto, até da fitopatologia lá em Viçosa, amigo nosso também. E então vocês notem aí, como eu falei, quando eu falei, você tem que ter planta vulnerável, patógeno realmente capaz, micro-organismo capaz de causar doença, o ambiente e o homem aí trazendo, né, para ter esse tipo de doença no Brasil. Ela causa, se não controlar, ela causa um dano bem significativo, mas também, mas não é, existem produtos que eliminam ela. E o que é interessante sempre fazer, porque esses micro-organismos têm ciclos, né? Alguns têm ciclos, algumas são monocíclicas e policíclicas, mas a gente não vai entrar nisso. Basicamente, monocíclica é quando infecta a folha, cresce, desenvolve ali dentro. Ah, uma coisa interessante da gente notar, que parece um alvo, né? Aí começou num centro de origem e vai crescendo por irradiação, na mesma proporção, em formato radial, né? Então cresce para todos os lados de maneira igual, a partir de um centro de origem. Vocês estão vendo aí que tem mais ou menos uma forma bem padronizada, essas manchas foliares. Então teve um centro de origem. Isso aí é bastante importante para identificar como fúngico. Então ele infecta naquele centro e vai crescendo, ramificando por dentro ali da folha da planta e comendo essa região. Então, e são imposições aleatórias na folha. Coisa que é sistemática, como uma deficiência nutricional, vírus, muitas vezes padronizadas assim, em função do feixe da vascularização da planta, que é toda paralelinha. Assim. O que mais que tinha para falar daí? Alguma coisa? Show, fechou. Esse aí é o Botrytis cinerea, o mofo cinzento. É um A minha paradoxo. Phalaenopsis branca todo ano dá, eu deixo ela lá. Aí passa a chuva, vai embora. É, então, é curioso isso aí, porque o único fungo que tem fungicida devidamente registrado no Brasil para orquídea é para controlar, até onde eu me lembro da última revisão que eu fiz, talvez esteja desatualizado, me desculpem, mas eu acredito que não tenha mudado tanto. Se tem fungicida registrado para usar em orquídea, é para controlar esse fungo, que por sua vez é o fungo mais fácil de controlar. É só não molhar a flor, certo? Não molhar a flor não vai ter isso. E não adianta controlar isso porque vai pulverizar a flor que já está manchada, né? Embora tenha fungicida, o único fungicida no Brasil registrado para uso de cultura de orquídea seja para isso. Então, tem essas questões, assim, a gente fala eventualmente de produtos que se deve usar só em último caso, quando a gente não consegue restabelecer o equilíbrio com manejo, com cuidados, que é o jeito correto de se fazer, não é por questão ideológica, filosófica e tudo mais, mas é porque você não vence controlando todos os problemas das plantas, só atacando veneno, vamos chamar assim, de fungicida, de inseticida. Você não vence. Não dá para cultivar a orquídea numa bolha. E você tem que a, se aproveitar das características de resistência dela. Então você tem que, principalmente, manejar muito bem, saber onde colocar e tratar cada orquídea. Então, tem até o professor ali que eu mencionei, ele tem uma metáfora interessante, né? Fungo, ele faz uma metáfora aí com a região uma comparação com a região quando dá micose dos pés aí de gente. Acontece por quê? Pé molhado e ambiente fechado. Aí mexe e tal, tudo, soa, fica um ambiente ácido e úmido. Juntou acidez, substrato velho, aquele ambiente ácido como um todo e umidade, é, o, é a predileção de fungo, né? Em ambientes ácidos, dificilmente você vai ter bactéria. Eu não coloquei bactéria na lista,
porque é muito difícil dar bactéria em orquídea. E quando dá, ela dá e passa. Gente que cultiva muito Phalaenopsis, folha muito deitada, você manter muita umidade, é uma planta muito suscetível a bactéria. Só que bactéria não penetra por livre capacidade ali. Ela precisa ter um ferimento ali para poder, via passiva de penetração. Então não é uma praga tão importante, só se você forçar muito a barra mesmo para ocorrer. E quando tem aí alguns antibióticos até de uso agrícola, mas nenhum é eficiente, não tem controle eficiente maior que, não tem controle mais eficiente do que o controle de manejo mesmo, você contornar aquela situação favorável. E a acidez repele bactérias, no entanto, é o ambiente mais favorável que existe para fungo. Então, tem que ir construindo essas ideias, assim. Pragas pouco mencionadas aí, para cultivo de orquídeas são as ervas daninhas, muito comum em substratos orgânicos, né? Substratos orgânicos, de modo geral, viram essa florestinha aí, cheia de caramujo, que se alimenta de material orgânico, quando não tem broto para comer, então você vai criando planta e caramujo nessa situação. E dá para controlar isso com substrato melhor, mais inerte, mais resistente, e somente se for na brita, né? O que acontece aí com essas... forma um equilíbrio aí, elas são indicadoras de umidade. Se tá bom para essas folhinhas aí, não tá bom para orquídea, porque é outra história de vida de plantas. Orquídeas são o que a gente chama ecologicamente de plantas estresse tolerantes, plantas resistentes a vários níveis de estresse. Eu mencionei no começo a Cattleya nobile, que é, lembra muito um cacto que vive no cerrado, mais no alto das árvores, eventualmente em pedras e tudo mais. E enquanto essas ervazinhas aí ocorrem em solo úmido. Se você tirar, ela vai secar em poucos minutos de maneira irreversível. Uma orquídea mais gordinha, mais suculenta, fica ali na sombra, em cima da mesa, por vários meses, sem morrer, até brota, até floresce, se deixar. Então, vocês notam, então, se está dando alga, desculpa, se está dando essas plantinhas, não está bom para orquídea. Orquídea é no caminho inverso, certo? Então, se, quando chove demais, dá essas plantinhas até na brita pura. Mas ali você tem uma situação diferente, porque você tem muito poro ali. A umidade vem mais daquela película de água envolvendo cada partícula de pedra. Enquanto de uma pedra para outra você tem um espaço vazio preenchido de ar. Então você tem orquídea com a raiz com uma parte sempre molhada e com a outra parte respirando. Então dessa é outra vantagem da brita. Aí nessa situação você, como você tem sempre aquele filme d'água ali em volta das partículas, você vai ter essas plantinhas. Mas ficou uma semana sem chover, já some tudo naturalmente. Brilhantina, vocês estão vendo aí nas duas fotos de cima. Tem até estudos acadêmicos aí testando tipos de herbicida para controlar isso em orquídea, que mate isso, mas não mate a orquídea. Embora sempre dê uma sapecada, mesmo não matando a orquídea, que dá uma intoxicada. É só mudar o substrato, só não ter substrato que nos nossos grupos aí de WhatsApp, o pessoal chama de bucha assassina esse substrato, alguém lançou essa pérola aí. Se tiver esse substrato bucha, que é uma esponja mesmo, retém água, que mata a orquídea, mata a raiz e dá esse você, você não vai conseguir controlar isso. E isso é pasto para caramujo, lesma, está se desenvolvendo melhor. Então elas indicam substrato muito úmido. E prestar, então é um cuidado. Olha aí no canto de Tem baixo, trevinho. tem até begônia. Begônia é planta de breve, olha só. Então, pessoal, se tem plantinha no vaso, a coisa está feia. Muda o substrato, muda a maneira de irrigação, porque se tá bom para uma, tá ruim para a orquídea. Isso aí não tem para onde correr. Certo? A gente comentou um pouco disso ontem, né? Que
Isso aí causa dano. Se você remover esse líquen aí, essa crostazinha, essa alga aí de cima da folha, você vai ver um dano ali em cima, um dano ali por baixo disso. Embora desse jeito a gente não consiga ver. Então causa esses danos. No entanto, ele age muito como antagônico, né? Que é competidor e inibidor de outros fungos que causam doença. Então, orquidários que têm esse tipo, orquidários em regiões serranas, aí, que tem muito dessas estruturas na folha, no canto de baixo, à direita, é até Pleurothales na Serra do Cipó, em ambiente natural. Está cheio disso. Muita água, aí estava na beira de uma cachoeira e não apodrece. O ambiente está muito favorável, mas você tem esses organismos aí inibindo por competição e por guerra química ali nos outros organismos. Isso é utilizado até na agricultura, alguns fungos, bactérias, aliás, bacilos e pulverizando nas culturas para causar esse efeito, né, diminuir um pouco os químicos. Tem já produtos comerciais lançados com essa ideia. Então é uma coisa que acontece também. Quando você tem esse tipo de situação, é muito raro você ter outras doenças. Aí é Deixa uma assim, né? questão conviver com uma ou conviver com a outra, né? Muita gente confunde, isso aí é queimadura de sol. Muita gente manda assim também, tô com isso aqui, o que que eu posso aplicar? Nada, porque foi uma eventualidade, esqueceu a planta no sol, o vento tirou o sombrite, não viu no outro dia, deu o sol do meio-dia, queimou. Ele tem por principal característica ser sempre nas partes mais planas da folha, onde o sol incide mais forte. Folhas inclinadas, assim, não queimam, né? O sol incide mais atenuado aqui. Mas se tiver uma ondulação aqui, ela vai ser sempre na parte mais horizontal possível. Então é outro. E não tem esse padrão de centro de origem, né? Começa aqui e vai crescendo para as beiradas de forma igual. É aleatória, foi onde tava mais plano. Então é uma mancha de folha, mas não é uma mancha fúngica. A questão do vírus, pessoal, eu esqueci de comentar, desculpa aí a volta. Tomar muito cuidado em cortar e manusear as plantas, hein, pessoal? Porque, como eu mencionei, às vezes você tem vírus numa parte velha e numa parte nova, e não tem na nova e vice-versa. E mesmo se não está esses sintomas da gente vendo, pode ser que tenha. Esses sintomas vêm depois de um frio, de um replantio, depois que o substrato fica velho, a planta fica cheia de deficiência por não ter raiz. É muito comum depois dos estresses acontecerem isso. Muita gente aí já viu que uma planta, já deve ter presenciado aí, que uma planta velha de coleção estava lá bonita, cortou, replantou, só que daí começou a definhar, né? É comum essas histórias, esses cenários. Uma parte pode ser devida a isso, que a carga viral dela já está tão grande por estar tanto tempo sendo manuseada de maneira até incorreta, sem muito cuidado, que bastou um estressezinho e o vírus cresceu demais, a carga viral cresceu demais. Então, quando você for cortar uma parte da planta, sempre mudar a ferramenta. Tem um vídeo nosso no nosso canal depois, elaboração de muda e plantio de orquídea. Eu tenho um conjunto de faquinha, eu gosto de usar dessa maneira, um conjunto de faquinha de serra, de 1,99 ou de outra forma baratinha. Você tem um feixe, você faz um corte, põe a faca para lavar. Ou então põe a faca numa solução desinfetante ali, põe uma parte de água sanitária e 9 de água e umas gotinhas de detergente. Depois, isso tá no vídeo lá. Então isso aí já mata qualquer coisa, para você não cortar, porque por aí se fala cortar uma planta e depois cortar outra. Não, mesmo se fizer 2 cortes na mesma planta, usa uma ferramenta esterilizada. Tem gente que vem com isqueiro, com maçarico.
Isso aí não funciona, porque para funcionar a gente tem que avermelhar de tanto calor em cada situação. Ninguém fica com o isqueirinho na tesoura até avermelhar. E quanto mais próximo se chegar disso na tesoura, na faca, mais vai estragar essa ferramenta. Tem ferramentas até muito caras. Então, em vez de comprar uma tesoura importada, japonesa, de R$ 100 para mexer com orquídea, compra um monte de faquinha de cera de 99. Quem me ensinou isso foi, dando os devidos créditos, aí foi o médico Davi, pneumologista lá de Manhuaçu, Minas Gerais. Então, aí essa questão da água, é só que ele usa, na época ele falava que usa, e colocava para lavar. Buchinha e sabão esterilizou tudo também. Só que para não ter que ir lá, porque a gente faz muito por bateria de serviço, né? Para não ter que ir lá, interromper e tal. Eu uso e coloco nessa solução desinfetante, que também já resolve tudo, nada sobrevive ali. Aí quando acaba a última, eu volto para aquela lá e continuo cortando. Isso é para fungo, para evitar fungo, vírus e bactéria. Ela não vai sobreviver nessas ferramentas. E precisa ter as gotinhas de detergente, tá, pessoal? Porque às vezes tem algum material, alguma matéria orgânica ali que lembra um pouco um óleo, alguma coisa assim, que repele água sanitária. O detergente é para quebrar essa tensão e fazer ter um contato mais próximo da ferramenta com a solução desinfetante, fazer essa ponte química aí. Então, umas gotinhas de nada já funciona se tiver água com essa mistura de água com água sanitária, Uma certo? parte de Então, tá água bom. sanitária e 9 de água De e as água. gotinhas de detergente. Isso. Nós estamos aprendendo muito. Essa é a última foto. É, questão de nutricional que a gente comentou ali. Então, vocês notem que mancha de deficiência nutricional são sempre simétricas. Está na ponta da folha, mas está igual de um lado e do outro. Se enrolou a folha, enrolou dos dois lados igualzinho, igual na foto do meio embaixo. Se avermelhou, avermelhou a folha inteira. Se amarelou, foi a folha inteira, ou então foi a parte da folha, mas vai progredindo para ser bem homogêneo. Não é aquele padrão de fungo aqui, que depois cresce abrindo, e a gente sempre vê o miolinho ali, mas que sinal de ter sido mais velho. Então, isso aí é nutricional. Aí vocês notam que acompanha aí substrato velho, igual ali em cima no canto esquerdo, muita plantinha surgindo ali. Se está cheio de plantinha, está ruim para orquídea e vice-versa. São plantas de história diferente. Então, também é comum chegar até a gente a deficiências nutricionais assim. Aqui que eu aplico. Daí a gente fala, troca substrato e nutriórgão. Você acha que faltou falar alguma coisa ou a gente vai tirar a dúvida do pessoal? Porque quando a gente tira a dúvida deles, vem coisas que às vezes a gente não colocou que são importantes também, né? Vem coisa nova, né? Eu não estou lembrado agora não, mas de repente aparece assim, né? As perguntas, igual você falou, né? Pessoal, me fala aqui o que faltou a gente falar. Ontem a gente falou de pragas, hoje de doenças, então vamos falar de doenças. O que faltou que vocês querem perguntar para o Locatelli? E Foi uma coisa interessante desse questionário, pessoal, que eu perguntei os problemas que tinha, perguntei quantas plantas tinha em média e tipo de estrutura e tal, se a estrutura pegava sol o dia inteiro, se não pegava. Eu perguntei, aí uma das perguntas do questionário que umas 400 pessoas responderam foi que elas usavam. Tinha gente que aplicava fungicidas pesados assim, semanalmente. A gente fala, "Ô, não faz isso não." Porque uma que, igual eu falei, não controla, você não consegue controlar doença e praga no químico, 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 químico. Isso aí não consegue. Um químico é um coringa que a gente tem quando todas as outras alternativas se esgotaram, a gente usa ele para restabelecer o equilíbrio. Então
produto certo, na hora certa e do jeito certo. Sempre identificar, porque a eficiência do químico vai ser em função da nossa identificação correta. E, e outra coisa, o outro gume da faca aí, é quanto mais produto químico aplicar, mais intoxicada e mais subdesenvolvida a planta vai estar. A planta tem um metabolismo natural. Perguntarei do adubo, eu posso. Já. A planta tem um metabolismo natural, está acostumada a processar determinadas substâncias, certo? O que é um químico lançado aí por essas empresas? É um produto patenteado, é uma molécula que não existe na natureza, é alienígena, vamos chamar assim. Então a planta muitas vezes não reconhece aquilo lá e muitas vezes não reconhece aquela carga, e é mais difícil ainda reconhecer aquela carga grande para processar e poder seguir a vida dela. Processar é eliminar de alguma forma, ou quebrando, quebrando e respirando. E acontece muito de alguns orquidários que a gente chega, a pessoa está. Geralmente eles chamam a gente quando está com muito problema, né? Muito difícil alguém Aí para eu achei prevenir. o máximo você me falar isso hoje. Né? Quando o Só bicho quando está a peteca pegando. tá assim, quase caindo, que o pessoal chama mesmo. É, e aí é um paradoxo, né? Porque em outros cultivos Aí, se eu agrícolas fosse você, cobrava mais caro. a gente tenta. A gente tenta. Em outros cultivos agrícolas a gente tem, igual a gente acompanha, a gente tem semanalmente visitando fazendas, né? De café, etc. Seja lá outras coisas, porque para não acumular, não ser aquela bola de neve, né? O pessoal tá querendo saber? Pode falar. Então, só voltando, então, muita gente, e quando a coisa está feia, a pessoa já aplicou muito, muito, muito e de tudo. Tem orquidárias que a gente vai, o, a dispensa de defensivos ali é de deixar com inveja muitas casas de lavoura, assim, porque é muita diversidade de cores. E Sempre, a planta fica resistente? não, fica cada vez pior, porque elas se intoxicam, elas não conseguem processar essas substâncias e fica com várias deformações no pseudobulbo. Para se limpar, já tive orquidárias que a planta foi recuperar depois de 3, 4 anos que a gente suspendeu o uso de tudo. Então, Só com um orquidária manejo integrado. em ambiente protegido isso é fácil, né? É mais simples. Então, você pensa, uma estrutura de plástico, cara, que a pessoa investiu ali e está tendo que aplicar fungicida, não faz sentido, né? É falta de controle do manejo, de prevenção. Então, se aplicar demais, a planta não processa e intoxica. Para recuperar, vai anos, muitas vezes, anos, porque tem estudos de café com alguns fungicidas até para ferrugem, que se usa muito, que a planta, se aplicar hoje, a planta fica 3, 4 dias sem fazer fotossíntese, trava todo o sistema da planta. Você imagina uma coisa dessa. A gente tem essa informação para café, que é uma cultura de alto investimento, de interesse, as pesquisas focam mais nela, mas evidentemente em orquídea vai acontecer alguma coisa dessa, algum mau funcionamento fisiológico temporário ou quase que permanente ali em questão de muitos anos. Então, Se usar só muito aplicar. fungicida, E outra coisa, 100% das intoxicações por aplicação agrícola é em quem aplica, não em quem come o tomate, porque ali já passou a carência e tudo mais, as pessoas costumam respeitar isso. É sempre quem aplica. Então, se fizer isso, se proteja com um equipamento de proteção individual, nas casas das lavouras aí é barato, um conjunto, macacão, máscara, luva, é, todo o conjunto apropriado para esse fim, porque alguns é muito comum assim a pessoa falar, ficar gripada na semana seguinte de aplicar um inseticida. Então, alguns é um golpe muito forte até no nosso sistema imunológico, assim. E hoje em dia tem que manter o sistema imunológico bem, né? Não precisa nem comentar. Então, tem dessa. Só aplicar se precisar, se justificar, se for uma praguinha ali, não precisa, uma coisinha de nada ali, não precisa. E quando você.
eu mencionei também de questão de ciclo de doença. Se o fungo está crescendo ainda, você vê que ainda não secou, não ficou marrom aquela parte, quer dizer que ele está crescendo. Quando fica marrom, alguém aí nos comentários falou de podridão negra. Podridão negra está lá. Enquanto está preta, está crescendo, o fungo está vivo. Antes do fungo morrer, já colonizar, já comer tudo que interessa ali, ele vai secando e formando corpos de frutificação. Quando a gente olha até na olho nu, a gente consegue ver vários furinhos. Aqueles furinhos são os frutos deles, de onde saem as sementinhas, os esporos deles. Então, do estágio de preto, vivo, crescendo, se alimentando, até parar de crescer e se multiplicar por esporos, antes disso a gente tem que cortar e eliminar, porque o ambiente está favorável. Tem plantas suscetíveis, tem fungo que causa doença. Então a gente diminui um pouco essa quantidade, essa carga de esporo fúngica no ambiente. Corta, apodreceu, corta, enquanto tá vivo ali o fungo, porque depois que seca ele já frutificou. E quando passa a chuva, é muito difícil ter esse problema aí de podridão. Aí você vai ter outros tipos de fungo. Como Até é mancha. que a pessoa vai confundir a podridão negra com vírus? O podridão negra acontece principalmente em brotos, como o nome diz, é aquele preto generalizado que começa numa região e vai expandindo, expandindo até de um dia para o outro, se tiver calor muito úmido, é rápido. E vírus são sintomas padronizados, ou aquele mosaico, um anel em baixo relevo dentro de outro anel e outro, às vezes umas caneluras assim, ao longo do sistema vascular, baixo relevo, vários anéis dourados, até o vírus do anel dourado, né, que como o nome diz, tem várias manchinhas circulares ali na camada de baixo da superfície da folha que a gente vê a olho nu. E é comum, como eu mencionei, tem vírus que dá aqui e não dá na parte velha e na parte nova. Então a gente tem uma toceira com duas folhas desse jeito, mas não é garantia de que a outra parte da planta tenha, só não esteja sintomática ainda. Então tem essa dinâmica aí. O pessoal está perguntando onde compra o seu adubo. Por meu WhatsApp aqui, pode? Eu acho melhor. Tá aí. Ou mensagem no Instagram aí. Às vezes hoje em dia eu passei o dia todo na estrada e saí de manhã e voltei meia hora antes de começar a live. As pessoas mandam mensagem, eu demoro para responder, liga, ô, você não me Mas respondeu, você não, tem calma. uma vantagem. Eu também tenho essa vantagem. Quando a gente vê, a gente responde. Então, às vezes a questão posso demorar por questão de circunstâncias, mas eu sou o principal interessado em responder, pessoal. Calma aí. Aqui, ó. O Guilherme está te perguntando antracnose, como identificar? O mesmo tipo de fungo causa diferentes sintomas, às vezes. Até tem formas perfeitas e formas imperfeitas que a fitopatologia trata. Mas a antracnose geralmente é uma mancha de folha, tá? Certeza mesmo é só tendo no laboratório e mesmo os mais experientes podem confundir. Então é uma mancha foliar, que geralmente aparece no frio. Antracnose pode confundir com? Com cercósporo até, embora o cercósporo tenha aquele padrão de anel em volta de anel mais marcante, mas tem algumas que Tudo é sobrepõem, sim. fungo? É fungo. E a vantagem é que o grupo de fungicida que geralmente pega cercósporo, pega antracnose, etc. Deixa eu ver aqui. Ela perguntou qual que é a diferença de cabo seco e podridão. Canela seca e podridão. Quais as principais diferenças? A podridão é úmida. A canela, a planta vai murchando, vai ficando recalcitrante ali, o bulbo vai ficando todo sucado.
E o Fusarium é um fungo que tem um ciclo no solo também. Geralmente é substrato orgânico e que passou por muita movimentação em chão contaminado, e uma casca de pinos um pouco mais sujinha, vamos chamar assim, eventualmente casca de coco e tal. Então, você previne muito com substrato limpinho, esterilizado. Então, você não vai ter isso. E fusariose não tem fungicida compatível com ele, embora tenha para outros fusários. E a planta, eventualmente, tem algumas suspeitas já de observações que a planta, com o passar do tempo, consegue emitir um brotinho filtrado, vamos chamar assim, que é característica de plantas perenes conseguirem isolar um determinado estágio patógeno, vírus ou fungo sistêmicos. Nem sempre acontece, mas é possível, existem essas discussões, essas observações. Então, o principal sintoma da canela seca é isso. Tanto até a raiz vai murchando, você vê que ela vai enrugando e o pseudobulbo vai enrugando junto. A podridão, a Vânia Duarte, a podridão não tem cura. Tem. Você remove a parte podre e alguns fungicidas pegam bem podridão. É até indicado em orquidários com um pouco mais de planta para você fazer uma. Existem E a, fungicidas preventivos à podridão, e a embora canela não, seca tem? embora não registrado. A canela seca não tem. Eu desconheço fungicida que pega, é difícil. Existem para alguns fungos fusários, assim, mas para canela seca mesmo eu acho difícil. Ó, eu não vou te fazer nenhuma pergunta mais, porque a gente não está no interrogatório. Porque Não, fica à tem vontade. pergunta aqui de substrato, de brita, de tudo que existe. Então nós vamos ter que ficar nessa live até depois da manhã. Então a gente vai fazer assim. E fechou com chave de ouro a questão do tema que a gente se propôs. E a gente faz, o dia que você quiser, a gente faz uma outra live sobre adubação, a sua adubação. Depois a gente faz sobre o cultivo em brita. Depois a gente faz sobre substrato. Porque eu acho que fica assim mais didático e fica mais leve para todo mundo. O que que você acha? Aham. A gente está. Vai ser um prazer. Tem Vocês estão alguma coisa, estudando, tô todo mundo de prova. tá? Tem alguma coisa também, né? Alguns raros videozinhos aí no meu perfil aí do Instagram, tem alguma coisa nesse sentido, assim. A gente tem que sentar e fazer mais também. Mas tem uma parte dessas mentiradas aí que a gente falou, tá lá. Mentirada, todo mundo vai fazer, vai dar tudo certo. Então tá, a próxima live a gente faz e eu aviso todo mundo aqui nos stories. Não esqueçam que a live vai ficar salva. Então a live de ontem, quem não viu, reveja. Então a gente fecha aqui a identificação de pragas e doenças, como identificar, porque é muito importante antes da gente ver se vai aplicar alguma receita caseira, inseticida e fungicida, ver, será que foi um frio? Será que foi uma queimadura de sol? O que que é? Às vezes não tem que fazer nada. É o que você falou ontem e hoje, não é isso, Isso. Locatelli? Padrões, gente. Vamos prestar atenção nos padrões de como está crescendo, de como está, se houve uma infecção. Isso é muito importante. Se está no broto novo, na folha velha. É, a palavra-chave é padrões e não tem nada melhor que prevenir. O químico só em último caso. Uhum. Locatelli, gratidão. Feliz noite para você, bom descanso. Nossa, você arrasou. Eu quero te parabenizar. Primeiro, né, pelo seu conhecimento, que Deus continue te abençoando, os seus projetos. Estou muito feliz em saber do seu livro. Maria, já falei com ela da Taxon. Se não for ela, vai dar tudo certo aí sobre o seu livro, para a gente aí, seus livros,
você conseguir e fazer para chegar até as nossas mãos para a gente estudar mais sobre as orquídeas. Todos os seus projetos dão muito certo. E, em segundo lugar, por você estar aqui passando para a gente tanto conhecimento e desse jeito tão simples. Muito obrigada mesmo, viu? Olha, não tem nem palavras. Você já zera um pouquinho, mas eu que sou muito grato à sua disponibilidade, ao seu convite, ao seu público aí Ai, maravilhoso, Jaqueline, já quero o livro. A que Michelle, esses livros têm que sair da gaveta. ela tá Tá vendo ela como é me que eu sou puxa, fofoqueira? a Michelle já me puxa a orelha faz tempo disso aí, já. Michele, eu tô com você. Olha, não tem nem palavras. Muito obrigado pelo espaço. É sempre um prazer que a gente está falando do que a gente gosta. Parabéns pelo seu espaço, seu público, que é muito trabalho, muita dedicação, muita luta, né? E talento também, com muito conhecimento, que tá aí o público de prova. E é uma honra estar aqui falando com você. É sempre bom estar falando com quem gosta dos mesmos assuntos da gente, né? Feliz noite para Boa todos. noite. Feliz noite para todos. Muito obrigada a todos que assistiram a live. Quem está assistindo também, muito obrigada. Compartilhe essa live e a de ontem também, porque conteúdo como esse não é fácil encontrar. Um conteúdo que a gente realmente pode acreditar, porque a gente vê muita coisa na internet que a gente não pode confiar, não é, Locatelli? Bastante. Muitas receitas caseiras. Feliz noite para todo mundo. Amanhã um dia vai ser incrível. Fica com Deus.